Tudo bem? Fátima Reis aqui, mais uma vez, entrevistando uma empresária de sucesso direto do litoral do Paraná, Caiobá, panificadora e confeitaria Pance. Ela que é sucessora dessa confeitaria, tem feito a diferença na cidade e, na verdade, na cidade de Curitiba também, além de algumas cidades do litoral do Paraná. Ela é especialista em treinamento humano e gestão de negócios. Tem realmente transformado a vida daqueles que têm padaria, restaurante, mercado. Então, você tem essa dor de gerir o seu negócio e preparar a sua equipe para atender bem o cliente e trabalhar bem o operacional do seu negócio, ela é a pessoa. Mari Paglia é minha entrevistada de hoje. Não sai daí, a gente volta já. Olá, gente, estamos aqui de volta nesse bate-papo que vocês vão ver maravilhoso de uma pessoa que realmente tem mudado a mentalidade dos empresários do Paraná. Você tem que cuidar do seu funcionário e também gerir melhor o seu negócio. Mari, que prazer estar aqui com você, querida. Prazer é meu, Fátima. Batemos vários papos antes dessa entrevista. Obrigada por ter saído de lá de Caiobá, né? Caiobá. Que pessoa, né? A pessoa realmente é um nome novo para mim, gente, por favor. Então, Caiobá, que eu vou conhecer, conheci Curitiba, cidade linda, vou conhecer Caiobá. E especialmente a confeitaria Pance. Isso. Que eu sei que é tradicional lá e que todo mundo fala bem. Isso eu já ouvi lá em Curitiba e eu tenho que ir lá para conhecer pessoalmente. Mas assim, querida, o que eu gostei da sua história, né? Porque eu gosto de contar boas histórias. Foi que você realmente se apaixonou, porque assim, eu já entrevistei muita gente de sucessão. O pai é de engenharia, o filho não gosta. O pai é de alimentos, o filho não gosta. Aí vem Mari, os seus pais, né, criaram lá atrás, são o quê? 20 anos, né? Não, 40. Nossa, 45? 48. Nossa, vai 48. fazer 50. Minha idade, gente, praticamente. 48. 48. Então, eu nasci com a Pance, olha que legal. Nasceu. Agora que eu tô descobrindo, muito legal. Uhum. Então, quando seus pais criaram, eu sou assim, sou fã de padaria. Na Bahia se chama delicatessen, né? Então, como foi que Mari foi colocada nesse meio, né? Não sei se você começou pequena, na verdade eu sei, mas eu quero que ela compartilhe aqui com a gente. Você então começou na padaria com seus pais, e quando foi que você disse, não é isso que eu quero, não, é isso que eu quero? Eles impuseram ou você realmente que disse, não, eu quero suceder os meus pais? Não, eu nasci e cresci nesse meio, né? Tanto é que meu pai é a pessoa que faz o pão até hoje. Receita tradicional de família de 40 anos. Olha, é a paixão dele. Muito legal. Né? E eu sempre estive nesse meio. Tanto é que a primeira panificadora que a gente teve, a nossa casa era em cima e embaixo era a panificadora. Então, como meu pai diz, a gente nasceu, já joga farinha no umbigo, que é pra ficar. Legal. E eu cresci nesse meio, eu falo, foi o único trabalho que eu tive, né? Porque cresci, fui aprendendo, ficava na confeitaria, curiosa, ficava olhando a produção, sempre querendo aprender. Foi pro caixa? Ia pro caixa, daí começava a ir para as compras e tudo mais. Aí fui para Curitiba, estudei. Sim. Mas não era o que eu queria fazer. Eu sempre gostei do que eu fazia, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco inquieta. Sim. Eu tenho que estar em todos os setores. E panificadora, você tá no setor, você tem que olhar a compra, você tem que olhar o funcionário, daí tem que olhar a produção, tem que olhar várias coisas. Tem que falar com o cliente. Tem que falar com o cliente. Então, isso me move. Eu não gosto de ficar parada. Sim. Então, nasci, cresci nesse meio, voltei, estudei em Curitiba, voltei para lá e decidi ficar. Aí, meu pai, ele abriu uma cafeteria para mim, só que a localização dela não era boa, daí a gente decidiu fechar. E abrir em outro lugar. Sim. Isso tudo em Caiobá? Em Caiobá. Só que daí da panificadora eu virei um mercado, né? Um mercado de referência, porque eu vendia produtos de alto valor. Que era para o público de Curitiba que frequentava aquela região nobre de Caiobá. Ou seja, gourmet. Bem gourmet. Né? E meus pais já cansados, né? O ponto que eles têm lá é deles mesmo. Então, eu pagava aluguel. Aí, meu pai um dia olhou para mim e falou, ó, venda ao mercado e vamos montar, vem para padaria, toca, porque a gente já tá parando,
E a gente quer abrir outra em outro lugar. Hum. Tanto é que a gente já está com 2 pontos em escolha, assim, em análise. Sim. E daí, Mas lá mesmo ou em Curitiba? lá mesmo, Tudo lá. tudo lá. Então, eu vendi o mercado e entrei na panificadora. Daí eu entrei fazendo as mudanças, entrei com os treinamentos. E isso deu uma mudada significativa, tanto na qualidade do atendimento, quanto no rendimento financeiro, Sim. né? Quanto a gente reformou. Então, foi Então tá um up, moderno, né? foi um up, assim, em tudo. Mas assim, a gente fala de gerações diferentes. Então você fala dos seus pais, que pensavam de uma forma, que queria fazer da mesma forma porque achava que dava certo. Isso. Aí vem a Mari, a sua irmã não atua, né? Que ela tem uma irmã, gente. A sua irmã não quis atuar também com você? Ou realmente só é você? Não, ela gosta de morar em Curitiba, não quer ficar na praia e Não é? não gosta. Então ela não é a sucessora. Você Não é, realmente não. é a sucessora legítima, né, Mari? Eu Isso é legal. eu Que tem gosto. um, né? Que tem Sempre tem um. Esse sou eu. E assim, eu quero que você compartilhe com a gente a sua experiência com o mercado de alimentos, que eu acho que é um mercado muito mais difícil. Porque vocês lidam com alimentos perecíveis, que tem validade, né? Porque mesmo que um leite não seja perecível, ele tem uma data de validade. E é queijo. Então, assim, como foi que seu pai e sua mãe faziam de um jeito, como foi que a Mari veio e melhorou essa questão de produtos, né? Que vocês trabalham com produtos de alto ticket, e ter menos perda, né? Então, assim, vocês fazem promoção? Como é que vocês fazem? É que a gente é um mercado litorâneo, né? Sim. Então, a gente tem 2 períodos, inverno e temporada. Então, são 2 estilos de trabalhar. Diferentes? São diferentes. Olha, que porque bacana. o tipo de cliente é diferente durante o ano, os produtos têm que ser diferentes durante o ano, e na temporada tem que ampliar toda essa cartela de variedade, de produtos e de Olha, que loucura. produtos mais caros. E quando eu entrei, eu reformei trazendo uma parte do mercado para dentro da panificadora. Então, ela se tornou completa, porque ela é panificadora, confeitaria, cafeteria e agora mercado. Como eu entendia muito de mercado, da necessidade do cliente que vem de Curitiba passar um fim de semana, ou passar uma semana, ou estar de férias, eu sabia como gerir esse setor. Então, eu entrei e aí eles já fizeram essa reforma e já ampliaram. Então, você tem que conhecer o público e saber o que esse público está consumindo. Sim. E conhecer cada época do ano, para você não ter perca, para você saber o que comprar, você saber o que produzir. Então, com você, as perdas diminuíram. Na parte de mercado, sim, porque era a parte que eu entendia, mas a parte de produção, meus pais sempre entenderam, então isso eles sempre deram conta. Mas tem que trabalhar nesses 3 estilos, assim. Agora eu quero que você detalhe, porque agora eu fiquei chocada, não sabia que num ano tem 3 estações. Então você vende uma coisa diferente no inverno, uma coisa diferente no verão. No início do verão e uma coisa no final do verão. Me conte aí essa porque diferença. são públicos diferentes. O público que entra para passagem de ano, tem muita gente que vai só para virada de ano e volta. Então, você tem que atender o público A, B e C. Se vende para esses 3 públicos. Já no meio da temporada, em janeiro, já vem o público do alto ticket. Então, você tem que ter produtos de alto valor. Frutas qualificadas, todo tipo de marca de todos os produtos. Vinho diferente, champanhe diferente, um queijo diferente. Você já tem que ter esse produto. Sim. Já chegando o carnaval, já é o pessoal que só vem para curtir. Que desce para a praia para passear, então você tem que ter o básico. É o básico que vai sair e acabou. Passando o carnaval, e ainda no mês de abril, daí desce o pessoal que são os donos do apartamento. Então, já aumenta o valor, já tem que ter outros produtos, já tem que ter uma produção diferente. A gente tem um leque de produtos bem grande. Só que no inverno a gente diminui para metade ou menos da metade. Olha! Daí na temporada a gente consegue trabalhar com todas as variedades.
Até porque a panificadora é localizada no meio de Caiobá, que é um bairro Sim. de alta classe. Já o centro da cidade já é mais afastado. Então, a gente quer montar outra padaria no centro, mais afastado. Para atender outro público. Para atender outro público. Entendeu? E como foi que você descobriu tudo isso, Mari? Sentindo, observando o cliente? Trabalhando no meio. São 37 anos nesse meio, conhecendo. Então, a pessoa nasceu literalmente lá. Então, assim, é interessante você trazer isso, e eu trazer isso para vocês, gente, porque assim, o mercado de alimentos, ele é muito complexo, mas eu não pensei que fosse tanto. Porque assim, eu tive clientes, né, donos de mercado na Bahia, tenho, né, parceiros, que na Bahia são só primavera, verão. Então não tem inverno na Bahia. Então imagine, eles são realmente a Rede Mix e a Hiperideal, né? São concorrentes parceiras, né? Não tem essa guerra, porque cada um trabalha para o público mais seleto, são produtos muito mais caros, mas é um ambiente muito mais prazeroso, limpo, né? E os produtos realmente são diferenciados. É impressionante. Então você vem e me diz que num período de um mês você vê 3 públicos diferentes. Um da virada do ano, um do meio da temporada, do final da temporada. Ainda tem o inverno. Então, olha como é importante você conhecer o seu público-alvo, para que não tenha desperdício. E eu lembro que na nossa conversa, você falou, me incomoda muito que ainda muitos lugares aqui em Caiobá não tem qualidade no atendimento. Eu sinto isso. Muito, né? Quando A gente vê isso no Brasil todo, mas assim, tem lugares que é mais pontuais, que realmente as pessoas não têm o cuidado de entender do produto para oferecer um produto que o cliente realmente está disposto a pagar, porque às vezes pensa assim, não é caro, não é caro. Você tem que oferecer o que o cliente está precisando. A ele que vai dizer se vai pagar ou não. Exatamente. Ok, gente? Então, assim, quando você veio com essa ideia de melhorar a própria mão de obra, né? Que foi que você começou primeiro com a Pance. Quando foi que você disse assim, não dá só para ser a Pance, eu preciso realmente expandir meu conhecimento na área de alimentos, que você já está há 37 anos, mas assim, de experiência mais madura e consciente, tá o quê? Há 5, 7 anos? Eu acho que é uns 3, assim, que eu busquei estudar, esse meio tem uns 3, que eu fui atrás. Se qualificar para realmente melhorar em liderança e gestão. E o motivo é curioso, se eu falar, eu acho que você vai até rir. Me fale. Eu tinha um mercado, eu era casada. Sim. Aí eu me divorciei. Sim. Aí eu fui procurar entender a mente humana e estudar, e daí descobri inúmeros cursos. Sim. Eu tenho, acho que uns 10 diplomas nessa área. De desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, inteligência financeira, inteligência emocional, coach e tudo mais. Uma pessoa que é advogada. Fiz faculdade de Direito, fui por curiosidade, né? Por curiosidade. E daí eu descobri isso para trazer para minha empresa, para melhorar. Entendeu? Daí eu comecei a treinar a equipe, a motivar, a olhar o cliente, observar o cliente, fazendo análise de perfil. Eu via que público que eu tinha, em que época que eu tinha, o que eu precisava comprar, o que eu precisava ter. Ouvir o seu cliente interno, que é o seu funcionário. Também. E quando eu fui para a panificadora dos meus pais, que eu tinha o mercado, eu fui para lá. Eu levei o meu público junto. Então, eu trouxe, porque o público que comprava lá me acompanhou. Impressionante. Me acompanhou e hoje a gente tem... Pelo atendimento e a qualidade dos produtos. Isso. É impressionante. E ainda tem gente que fala que atendimento não faz a diferença. Claro que faz a diferença, gente. Porque você compra a mesma coisa aqui e ali. O que lhe fideliza é o atendimento, o pós-venda que você tem naquele lugar. Então, você não sai. E nós temos clientes, assim, desde que abriu, há 20 anos ali. Tem clientes já antigos. São fidelizados mesmo. Não, isso é muito bom e é positivo para uma marca. Mas me diga uma coisa, o que foi que
além da sua separação, né, que você foi realmente olhar o comportamento humano, quando foi que você começou a perceber o seu funcionário? E quais foram as mudanças que você começou a fazer para que hoje você seja referência em Caiobá e no Paraná, né? Como... Quando eu comecei a fazer reunião com eles Sim. e motivar e trazer isso. Daí eu fui ficando curiosa, fui estudando mais, fui me aperfeiçoando e daí fui passando treinamento. Acompanhamento com eles, porque eu faço acompanhamento ao longo da temporada, andando no meio deles, me preocupando com eles mesmo, porque eles fazem o meu negócio girar, né? Não adianta a gente dentro de uma empresa se preocupar com uma máquina, eu vou investir Sim. nessa geladeira, se você não investe no material humano. Perfeito. Também é investimento. Perfeito. Acho que é até maior do que as outras coisas, porque negócios são feitos por pessoas. Exatamente. São eles que vão vender o meu produto. Então, não adianta só eu fazer bem feito se eu não tenho bons vendedores. Sim. Ou atendentes. Então, eu tive que... Todos os atendentes são, na verdade, vendedores, né? Então, eu tive que passar isso para eles, e foi uma coisa bem difícil no início, porque meus pais antigos, eles tinham uma certa resistência, né? Então, para eu conseguir treinar a equipe e passar, deu um pouquinho mais de trabalho, mas hoje eles me ouvem. Sim. E aceitam. E aceitam o que eu falo. Agora uma coisa, você falou da equipe que você motiva. Você acha que depois... Porque há uma rotatividade muito grande nesse mercado, tá? E eu digo, eu ainda amplio. O serviço em shopping center mesmo, a nossa rotatividade é muito grande. E em alimentos, então, eu vejo a dor de algumas pessoas que eu conheço. Eu conheço mais na Bahia, nessa área de alimentos, e fala que a dor é manter o funcionário. Você acha que quando você fez esse treinamento, quando você ouviu a dor deles, melhorou o ambiente e melhorou a qualidade de vida deles, reteve eles na empresa ou continua do mesmo jeito? É difícil realmente lidar? Não, eu desde a época do mercado tenho pessoas que voltam a trabalhar comigo. Porque assim, eu tenho que manter uma equipe base durante o ano, que na temporada eu tenho que triplicar. Nossa! Então a equipe base ela tem que estar bem formada, porque eles, de alguma forma, eles são treinadores dos que chegam. Sim. Então, todos que trabalharam comigo desde o início do mercado voltam todas as temporadas, voltaram ali na panificadora também trabalhar. Então, eu consegui fidelizar uma equipe, formar um grupo que conseguisse trabalhar junto, que não trabalhasse por competição ou que entendesse. Isso foi uma das coisas que eu consegui manter ali. Foi uma das coisas que meus pais perceberam também, e daí conseguiram soltar as rédeas, né? Isso é bom, porque né? A carta branca, ela veio quanto tempo depois? Tem o quê? 3 anos? 5 anos? Começou há uns 3 anos que eu comecei a fazer isso no mercado. E eles começaram a ver que deu certo. Nossa, mas por que o mercado dela vende mais, né? O que acontece? E a equipe, nossa, como é que ela tem funcionário bom, né? O que está acontecendo? E daí eu consegui ir falando para eles e trazendo os treinamentos e tudo mais. E daí foi o ano passado que daí eles falaram, ó, vem para cá, porque a gente vai aumentar e quer você no comando. Aí eles entenderam que as mudanças que o que eu fazia dava certo. E daí eles repassaram para mim. Tanto é que a equipe foi repassada para mim. Minha mãe chegava e, Mari, problema teu. Mari, aconteceu tal coisa. Vai lá e conversa. Mari, então ficou para mim essa parte. E hoje, qual é a maior dor do seu cliente quando procura? Mari, me ajude com esse problema. Qual é o maior problema hoje dos empresários do mercado de alimentos que pede socorro para Mari? Do litoral é o problema da temporada, porque é uma cidade de veraneio. Então, o que tem, quando chega a temporada, chega show e chega um monte de coisa, e eles querem curtir também. Porque eles falam que durante o ano não tem nada. E é uma realidade, porque é uma cidade pequena. Funcionário? O funcionário. Então, assim, a maior dor dos empresários lá é manter os funcionários. O funcionário. Manter, evitar falta. É esse tipo de coisa. E o que é que faz? Me conte aí, o que é que se faz? Porque tem que ter alguma solução. Treinamento, você conversar com eles. Consciência, colocar uma meta para eles, um objetivo de vida, o que você quer ser, aonde você quer chegar, que ponto da tua vida que você tá, o que você quer, o que vale mais para você.
entendeu? Conscientizar eles disso, né? De ter uma meta, de ter aonde chegar, de entender que eles vão trabalhar aquele período, vão juntar muito dinheiro que junta nessa época, para depois conseguir comprar alguma coisa. O que você quer ter? O que você quer ser? Entendeu? Fazer eles tomarem consciência disso, porque parece que alguns estão indo pelo embalo, e não é. No litoral a gente tem esse problema. Então, a maioria dos empregados são jovens? Ou não tem idade? Na minha equipe são todos acima de 35. De 35 para cima. São pessoas que têm família? Sim. Porque aí tem uma consciência, acredito que já tem uma consciência maior, não posso perder emprego porque... Já tem filho, família, mas a maioria dos nossos funcionários são jovens e chega essa época, como é que você vai atender? Eles querem curtir a virada de ano, como é que você vai atender no dia 1º? Nossa. Que todo mundo chega junto, entendeu? Então, tem que trabalhar muito treinamento, muita consciência, fazer muita dinâmica. E o que eles fazem? O salário é base comissão ou o mercado é salário básico? Como é que funciona? Não, é base mais os acréscimos de feriado, de hora extra e tudo mais. Então eles têm benefícios. Tem bastante, eles ganham muito bem nessa época. E mesmo assim, há uma dificuldade. A vontade deles de curtir é muito maior do que a de ganhar dinheiro. Às vezes você tem que conscientizar a pessoa, né? Eu lembro que uma vez eu estava procurando uma babá para minha filha, e daí ela falou, mas eu não posso ir porque é muito longe, meu marido não deixa. Eu falei, menina, você vai ganhar 3 mil por mês. Durante 3 meses são 9 mil reais. Você pode comprar uma moto, dar entrada num carro. Aí ela pensou, é verdade, agora eu quero. Eu falei, não, desculpa, mas eu já contratei. Então, ela ainda ligou depois, né? Então eles, sabe, até sentar e fazer cálculo, assim, eles não têm... Porque assim, ambição, gente, vocês têm que ter. Ambição é diferente de ganância. Então, você tem que ter um objetivo na vida e a ambição faz você ter. Eu quero ter aquilo, sem pisar, sem magoar ninguém. Entende? A ganância que é um problema. Então, assim, a pessoa pensa assim, eu quero ter um carro, quero ter uma casa, quero viajar, eu quero proporcionar uma vida melhor para minha família. Isso tem que fazer parte. Eu não tenho família. Mas você existe. Você precisa comer, viajar, estudar. Então, assim, as metas são coisas que você tem feito com a sua equipe e com o dos seus clientes. E tem funcionado? Tem funcionado. Quando eles tomam consciência, nossa, mas eu posso chegar em tal lugar? Não, você pode chegar em tal lugar. Onde você quer chegar? Então, os passos são esses, você tem que entender, não é época de trabalhar, primeiro você ganha, depois você gasta, você tem que, né? Isso tem dado resultado. Hoje você tem apoio do Sebrae lá, ou realmente as pessoas têm que ir para Curitiba para poder realmente pensar numa gestão mais organizada e competitiva? Como é que funciona? Não, eu lá atuo sozinha. É mesmo? Por enquanto, porque eu comecei agora, né, a levar para fora. Eu testei primeiro na minha empresa, porque eu não posso vender algo que eu não conheço, né? Eu não posso prestar algum serviço que eu não saiba o resultado. Então, eu trouxe para dentro da minha empresa as dinâmicas, os treinamentos, né, as palestras. Do que você aprendeu lá fora? Do que eu aprendi, e daí trouxe, vi o resultado, vi que funcionava e agora começando a repassar. Para os seus clientes. A análise de perfil também é bem importante, porque fazer um treinamento ou dar uma palestra não significa que você vai ter 100% de resultado. Então, você tem que analisar e saber colocar a pessoa no lugar certo, na função certa. O funcionário que realmente não quer, você tem que saber tirar, para que os outros trabalhem melhor. Perfeito. Para que os outros entendam, não, eu estou sendo valorizado. Porque ninguém vai trabalhar ganhando o mesmo salário que o outro que não trabalha. Exatamente. Então, isso tem que se olhar com um pouco mais de atenção também. E existe hoje, nesse mercado, premiações para motivar? Porque quando você chega numa McDonald's, ontem mesmo eu fui na FKC, né? Com meu marido? Acho que é. KFC. KFC. E interessante que em todos esses lugares você vê o atendente do mês, né?
Na Riachuelo, eu tive um dia desse, foi na Renner, e aí tinha lá, eu digo, ainda existe isso? Existe isso no mercado lá de alimentos, de dar destaque, dar o funcionário no mês? Não, eu nunca implementei isso na minha empresa e também acho que ninguém nunca isso não motiva? Sentiu falta, não. Acha que não? O que foi motivado mesmo foi a questão financeira, a questão de ajudar eles a chegar onde eles querem chegar. Ter uma pessoa que ajude a chegar a colocar eles no objetivo deles. Legal. Você trouxe uma coisa importante. Eu tive clientes que a gente prestou uma consultoria e eu entrevistei cada um deles, fiz o perfil comportamental e tal. E que é importante, né? A coach fala lá, porque por mais que eu seja coach, eu não trabalho mais com isso, mas aí eu fui diagnosticar o negócio. E interessante que eles gostariam de ganhar premiações, mas sem mexer no dinheiro. Esse dinheiro que você dá de premiação, eu quero, mas aí eu falei assim, mas o que seria interessante para vocês fora o dinheiro? Porque a experiência vivida com a família, eu gostaria, mas tipo assim, vai me mandar para um parque tal da vida que eu não tenho como pagar para minha família, aí quer me dar para ir lá no clube não sei das quantas que eu posso pagar, eu não quero essa premiação. Eu achei interessante isso, porque até isso, você tem que ouvir o funcionário para ver que tipo de premiação você vai dar além da financeira, porque todos eles querem financeira. Eles querem o reconhecimento. Financeiro. Não, reconhecimento falado. Aquele reconhecimento que... Além de... o financeiro. Além do financeiro. Porque você é bom sim, aqui, você sim. É o que você falou da questão da foto. A gente nunca... Não precisou da foto, mas você vai lá e fala. Sim, a gente traz isso para eles, o reconhecimento do trabalho deles. Então, eles sabem aonde eles estão acertando para fazer melhor, e daí você já tem um pouco mais de liberdade para dizer onde eles estão errando para que eles consertem. E até para fazer uma promoção, né? Porque você promove aqueles mais envolvidos e tal. Então, assim, gente, a gente vai voltar ao nosso bate-papo e antes do intervalo, eu quero falar sobre as 7 inteligências da expansão de negócios de Demo Oliveira. Esse foi o cara que expandiu a marca Samsung no Brasil. Então, você que pensa em expandir seu negócio, a gente está falando aqui de gestão de negócio, de liderança, eu vou trazer um outro livro na próxima propaganda, mas esse eu super recomendo, você que começou seu negócio, quer expandir, esse é o livro que você, empresário, deve ler, tá? Então, eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta. Até mais. Estamos de volta aqui, eu e Mari Paglia, da confeitaria e panificadora Pansi. Então, Mari, querida, vamos lá. Uma coisa que me intriga muito, e que você até já trouxe aqui, é sobre a rotatividade dos funcionários hoje. Aí você me trouxe. Fátima, o que eu retenho o meu funcionário é premiações, né, valorização do funcionário, e ouvir a dor dele e valorizar o trabalho que ele faz. Isso. Hoje você traz isso para os seus clientes também que têm essa dor. Eles têm feito, quer dizer, tem sentido isso que você faz na sua empresa, na deles, tem funcionado? Ou eles, não vou fazer isso, não vou premiar, não vou dar mais? Como é que tem funcionado? Porque a gente sabe da resistência. Sim. E eu, quando entrei nesse mercado, percebi que não adiantava só eu treinar a equipe. Então, o meu treinamento é treinamento 3 em 1. Eu tenho que treinar o dono primeiro, o líder, o líder dono, depois o que está abaixo dele, o gerente ou algum líder que ele coloque para olhar a equipe. Porque o que eu vou explicar para o dono, o gerente não pode saber. E o que eu passar para o gerente não cabe ao dono. Então, são 3 nichos diferentes que a gente tem que treinar. E daí, treinar a equipe base. Porque não adianta eu passar um treinamento para a equipe e eles se motivarem se o líder não vai dar continuidade. Então, o líder tem que saber qual é a posição dele de líder. O líder tem que saber acompanhar, né? Porque a gente vive hoje um mundo que você quer só melhorar uma máquina, você quer uma mesa mais bonita, colocar um enfeite aqui e ali, quando na verdade ninguém pensa no material humano. No capital humano. No material humano, você investir. Eles, né, a maioria pensa, não precisa, isso é besteira, ou não vai funcionar. Funciona. E tem funcionado? Tem funcionado. E são eles que estão ali para gerir o negócio e para aumentar. E aumentar as vendas.
Então, para que funcione, tem que treinar essas 3 pessoas. Sim. O treinamento tem que ser passado para todos. E qual delas tem mais resistência hoje? O dono, o gerente ou o operacional? Eu acredito que o operacional. Principalmente os mais jovens. Porque eles se perdem muito nas festas, nas bagunças, eles não têm, ainda pela pouca idade, eu acho, Sim. não tem muito um objetivo de do que eu quero ser, onde que eu quero chegar. Então, quando você coloca isso, você traz para eles essa consciência, né, de que eles podem chegar aonde eles querem, tendo um planejamento, e você ajuda nesse planejamento que a gente já estudou. Sim. Então, eles entendem, mas a parte mais difícil é o operacional Se conscientizar. dos jovens. Porque até os mais antigos, assim, se você chegar com uma ideia, eles aceitam. Mas o jovem, eles se perdem muito. E hoje, nesse mercado, você tem a oportunidade de dar emprego para um mais 60 a mais? Claro. Tem tido essa procura? Inclusive, contratações? Eu tenho um funcionário que trabalhou com a gente há uns 30 anos atrás e voltou. E ele tem, acho que essa idade, 60, tem disponibilidade para todas as idades. É só a pessoa querer trabalhar. Mas na visão da Mari, dos funcionários, 60 a mais, 20 mais, tem tido um encaixe ou tem tido uma dificuldade no desenvolvimento do trabalho? Há um preconceito entre as classes, né? Não, 20 mais não. O abaixo de 20, o 16, do 16 ao 20, os que estão entrando no mercado, esses são mais difíceis, mas com 20, ali você já começa a pegar um público que consegue fixar um pouco mais dentro da empresa. Mas eles, quanto a isso, não... Estão a respeito. Respeitam, eles conseguem. Isso é importante. Porque eu vi muito nos Estados Unidos e até surgiu um filme, eu não sei se vocês assistiram, chamado O Estagiário, com Robert De Niro. Maravilhoso. Ele foi convidado para trabalhar como estagiário sênior, né? E as pessoas não tinham muita paciência, inclusive a dona, que é aquela que fez Diabo Veste Prada, Andrew, né? E ela foi aprendendo com ele várias coisas, porque o cara já tem uma bagagem, era paciente, muito... discreto, que eu acho que isso em qualquer cargo de confiança tem que ter discrição. Então, hoje, numa padaria, confeitaria, quais são os cargos existentes? Há um plano de carreira dentro de uma confeitaria? Tem o confeiteiro-chefe, o padeiro-chefe. Daí esse seu pai não deu para ninguém ainda? Ainda não repassou, ele ainda não quis. Daí tem os ajudantes. Tem lugar para gerência também, para líder de equipe. É só a pessoa ter vontade de trabalhar, porque o treinamento está ali. E a oportunidade de ganhar mais também. Também. Mas precisa trabalhar a consciência das pessoas. Então, hoje, a dor do empresário é a mão de obra qualificada e interessada no trabalho. Principalmente abaixo de 30. 30 a mais a gente já consegue trabalhar de uma melhor forma. Mas abaixo dos 30, sim, já... Mas aí a gente já entra nessa parte, que a Mari hoje, querendo ou não, cuida do administrativo financeiro da empresa, desenvolvimento de pessoas, que por mais que você tenha hoje auxiliares, você ainda está no comando da parte que é fundamental para a empresa, que é a gestão. Sem gestão, que eu lembro que um parceiro uma vez falou, eu ganhei R$1 milhão e perdi R$1 milhão. Então, assim, eu não tinha gestão. Então, o negócio é gestão. Se você não tem, do mesmo jeito que entrou, vai sair. Então, no mercado de alimentos, você acredita que a dor maior, que você disse, né? Farmácia, alimento, só fale quem quer. São necessidades básicas. O ramo de alimento, numa pandemia ou num evento grande e tal, ele não vai fechar, ele vai se manter, ele é necessário. Então só se perde com má gestão. Com má gestão.
E hoje, como é a liderança de Mari em frente à Pance? Qual é o segredo? Porque, assim, vocês já estão há 48 anos no mercado. Então, você está há 48 anos no mercado, a sua gestão é boa. Senão, já teria fechado. Então, hoje, qual é o segredo de uma empresa de alimentos ter sucesso na gestão? Eu acho que é trabalhar com material humano. Não tem jeito? Além de você saber, você tem que conhecer o teu público, você tem que conhecer o local que você tá, você tem que ter estudo, você tem que estudar como que você vai abrir, como é que você vai gerir, né? Qual que é o teu público-alvo, qual que é o teu objetivo com aquela empresa. Mas o que mantém ela, não adianta você saber montar algo bem montado e você não manter. Então, quando eu digo material humano, não é só o funcionário, Sim. é o cliente também. Sim. Você manter aquele relacionamento com o cliente, chegar, conversar. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais, não digo mais importante, mas acho que é uma das coisas mais difíceis dentro de uma empresa hoje. Porque trabalhar as outras é fácil, você aprende, você faz um curso, né? Hoje em dia é tudo por sistema, então o sistema já te dá o relatório de tudo, ele já, só você colocar ali já sai fácil. Então o computador já faz isso. Nesse mercado de alimentos, Mari, você acha que tem a possibilidade de roubo? Tem. De quem mexe com o dinheiro? E como é que funciona hoje? Eu tenho mercado. Não sei por onde começar. Escolhi um gestor para cuidar do meu dinheiro. E eu tô vendo que o dinheiro tá sumindo. Como é que eu vou cuidar para que isso não aconteça? Por câmeras, pelo sistema, tem que entender muito bem do sistema, você tem que acompanhar o teu sistema. Não basta só você ter o sistema e repassar para alguém. Você tem que olhar se realmente tem está que olhar fazendo... se a mercadoria foi cancelada, se a compra foi cancelada, por que foi, acompanhamento de itens, né, o estoque, gestão de estoque. Então, basicamente é isso. Mas você tem que ir, tem que estar em cima. Tem que estar em cima, né? Não tem jeito. Não tem jeito, mas assim, acontece. Sempre acontece. Eu lembro que uma parceira, sempre trazendo exemplo, quando você traz, eu lembro de uma parceira que teve a floricultura. Ela era roubada todo dia pela funcionária. Eu digo, mas mulher, me explique. Como é que você não via? Porque se você tem X flores e foi vendida, por que o dinheiro não está no caixa? E eu tenho, a minha família é basicamente inteira de comerciantes, né? Então eu tenho gente que tem mercado, pequeno, grande, outros que tem padaria também. Então a família inteira é desse ramo. Sim. E todos relatam a mesma coisa. Por mais que você fique em cima, que você tenha todos os mecanismos de controle, alguma coisa sempre escapa. É mesmo? Sempre Mas acontece. vai ser descoberto. É descoberto, a gente desconecta a pessoa da empresa, sem citar essa situação. No nosso caso, né? Mas sai por danos... Como é? É por justa causa, a pessoa. Eu não trabalho nessa linha, porque daí... Vai ter vingança. Aumenta o risco de processo e tudo mais. Eu desligo educadamente, mantendo... como se eu mantesse a porta aberta. Eu falo que quem sai da minha empresa nunca sabe se saiu por bem ou por mal. Ok. Não sabe se eu gosto da pessoa ou não gosto. Sim, você é muito profissional. A minha linha de trabalho é sempre a mesma, principalmente na hora de desconectar. A desconexão do funcionário, ela tem que ser muito mais bem feita do que a conexão, do que o contrato, entendeu? Olha a dica boa. Para você não correr o risco de ter... um processo indevido, né? Indevido. Que na maioria das vezes é indevido. Então, quando a pessoa cometeu o erro e quer lhe punir. Então, quando você desconecta dessa forma educada, né, mantendo a descrição, não citando, sim, o porquê do desligamento, não confrontando, né? A pessoa que foi demitida sabe. Os colegas que não. Não, a gente não conta, né? Senão a gente desliga de forma educada, sem dizer o que foi. Sem dizer. Eu pensei que ela sabia. A pessoa que erra, provavelmente ela vai saber. Mas você não diz. Não digo. Diga interessante, eu já não sabia. Não, tem que ser bem... É um processo, né, menina? Tem que ser pleníssimo nessa hora. Que coisa louca, né? E acontece, já peguei gente que
tinha boletim de ocorrência, um monte de coisa. Então agora você faz quer os antecedentes? Não, pela análise eu consigo perceber. E aí já não contrata? Eu já não contrato, ou eu vejo ali, já desconecto, mas só analisando assim eu já... Quais são os casos mais incomuns que já aconteceu de clientes, eu que não precisa citar nome, tá? De fatos que o dono não sabia como resolver e veio lá a Mari, não, resolva dessa forma. Tem casos? A maioria deles é por roubo. Por roubo ou falta. Porque chega a época de verão, vem os shows, vem a época de festa, de virada de ano, daí todo mundo quer... Atestado. Quer sair, quer curtir, quer aproveitar e falta, então a desconexão tem que ser feita de forma educada. E os antigos, eles já querem olhar para a pessoa e falar qual foi o motivo. Eu seguro, falo, não. Não pode. Não fale isso. Né? Desconecte de forma elegante, educada. Mas existem processos. Existe assim, a pessoa sai errada e ainda vem processar a empresa. Existe muito isso? Existe muito. Meus pais, quando estiveram aqui em Curitiba, eles tiveram bastante caso assim. Mas eu, na minha gestão, nunca tive. Tanto que continue assim, né? Que continue assim. Tanto é porque eles não sabem nem porque foram demitidos. Dependendo da situação, é melhor que não saiba, que não seja falado, né? Porque quando a gente pega as pessoas mais antigas, como meu pai e minha mãe, que já vêm de uma época diferente, eles já querem dispensar um funcionário dizendo... Você foi porque fez isso. Exatamente. Eu já não faço, eu passo como um ensinamento quando eu vejo esse tipo de erro, né? Como um ensinamento para aperfeiçoar. Mas quando a gente vê que não tem como, a gente tem que desligar. Olha, você não tem o perfil da minha empresa. Perfeito. Né? A minha empresa, ela está evoluindo para determinado nível, né? Para outro nicho. E você não se adequou. O teu perfil não encaixa com o perfil da minha empresa no momento. Mas quem sabe amanhã, um outro dia, num outro momento, a porta está aberta para você, você pode voltar, a gente pode voltar a trabalhar junto. Mas no momento eu preciso de determinada personalidade. No momento eu preciso de determinada pessoa. Né? Qual é a habilidade que Mari disse, essa não pode faltar em um funcionário meu? Visão. Visão e bom atendimento. Mas visão eu acho que é a principal, assim, dele se localizar, ver que o cliente chegou, ver que o cliente tá com a mesa suja, precisa de um cafezinho. Resolver o problema antes da Mari saber. Visão e comunicação. São duas coisas importantes, realmente. A comunicação, ela é fundamental. A comunicação na hora de dispensar, a comunicação na hora de contratar. Sim. Você contrata, né? Explicando qual que é o meio de trabalho dele, o que ele precisa fazer, para ele saber se ele se encaixa ou não. E a comunicação é fundamental. Comunicação com o cliente, porque eles não são atendentes, eles são vendedores, isso que eu falo. Eu sempre pergunto, o que você é? Eu sou caixa. Resposta errada. O que você é? Eu sou balconista. Aí você, eu sou no segundo. Não, vocês são vendedores. Sim. Eles ficam surpresos, assim. Todos vocês estão vendendo. E quando você está no caixa, você atende bem o cliente, você está vendendo bom atendimento para que ele volte. Quando você está no balcão e você oferece determinada coisa, você entende o que você está vendendo, você vende mais. Impressionante. Então, eles têm que ter consciência de que eles são vendedores. Eles não estão no cargo de balconista, cargo de caixa, Não, tirador de pedido só, né? Não, vocês são vendedores. Eles começam a se comportar como vendedores. Eles começam a entender. Daí você começa a dar o feedback. Olha, que legal, né? Foi parabéns bacana. pelo trabalho. Foi legal e tudo. Porque o cliente, quando ele chegar na empresa, ele não vai dizer que o trabalho da Mari foi legal, ele vai elogiar a equipe. Exatamente. Eu falo, vocês não querem elogio? Quantas pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, que equipe boa que você tem. Ninguém vai chegar e falar, nossa, que treinamento legal. Então, o reconhecimento de vocês. Passar para o funcionário que eles é que vão ter o reconhecimento. Porque, na verdade, é isso que acontece. Eles se empolgam e conseguem trabalhar melhor. Bacana. É bem isso mesmo, viu? Eu vejo várias ideias na cabeça de quando a gente chega num lugar, a gente pede uma coisa, a pessoa oferece mais uma coisa e oferece mais outra. Não, eu só quero isso mesmo. Mas às vezes você fala, não pensei, mas eu quero. Boa ideia. Então, isso realmente faz parte do dia a dia de qualquer negócio.
E você... Comunicação é também resolução de conflito. E quando tem uma rixa entre 2 funcionários, você chega comunicando, você consegue resolver. Faltou alguma coisa na mesa do cliente. Faltou, mas eu tenho uma porção de pão de queijo que saiu agora. Posso te trazer para que o senhor volte na minha empresa? Então, isso é fundamental. Tratar tão bem o cliente quanto você trata o funcionário. Os seus colegas. É importante. Gente, no mês de abril, a Mari foi minha capa junto com a Vanessa Jungs. Então, Mari Paglia e Vanessa Jungs. Elas estão contando um pouquinho aqui da história dela, experiência, traz dicas, muito legal. Então, você pode baixar gratuitamente no nosso site, empreendedorosdobrasil.com. Então, a gente já está aí na nossa 27ª, né? Edição. Não, 26ª, né? Mas já estamos entrando na 27ª. Quando você vê esse programa, possivelmente já tá. Então, eu venho agora, Mari, apaixonada por pessoas, né? Vocês repararam? Eu também. E aí, eu quero trazer aqui um livro chamado A Ciência da Felicidade no Trabalho. 7 Passos para Ser Feliz no Trabalho e na Vida. É da Denise Save e o prefácio é de Isabela Camargo. Muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa feliz, né? Porque isso, a felicidade é sua. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se você é uma pessoa feliz, esbanje essa felicidade onde quer que você passe. E esse livro é bem interessante porque fala, é uma ciência, né? Hoje as pessoas estão entendendo da importância dela para o trabalho. Então, quando elas são felizes no que elas estão fazendo, elas trabalham mais satisfeitas, atendem melhor os clientes, os colegas, e acaba voltando para ela, né? Porque isso é como amar para mim, né? Felicidade é uma escolha, amar também é uma escolha, odiar é uma escolha. Então, eu preferi amar e escolher ser feliz. Então, faça essa mesma escolha. E você que é líder, pode adquirir esse livro da Editora Gente no site editoragente.com.br. Então, a gente volta depois do intervalo para eu fazer o ping-pong com a minha convidada. Não sai daí, a gente volta já. Estamos aqui de volta para o nosso último bloco desse bate-papo maravilhoso com Mari Paglia. Ela que tem feito a diferença aí na vida da Pance e na vida de muitos empresários em Caiobá e Curitiba. Então, você está precisando de uma consultoria aí para ajeitar o seu negócio na gestão, que é muito importante, e nas pessoas, procure a Mari Paglia, que vai estar aqui o Instagram, na verdade no dela, viu gente? Aqui não tá passando, vai estar passando no dela, que daqui a pouco ela vai falar, tá? Então vamos lá, Mari, vamos fazer o ping-pong. Vamos. Você responde com uma palavra ou uma frase. Nesse caso, eu já vou começar um livro que todo empreendedor deveria ler, na sua opinião. Bíblia. Concorda. Um erro que você cometeu e que não cometeria mais como empresária. Medo de falhar. O que te inspira a empreender todos os dias? Pessoas. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu de alguém? Seja mentor, parceiro, assim. Você ouviu de alguém que foi sensacional, uma virada de chave na sua vida? Trabalhar a comunicação. Qual habilidade é essencial para todo empreendedor? Estudo. O que você faz para manter o equilíbrio entre vida pessoal e negócios? Na verdade, a gente não mantém o equilíbrio. A gente pende uma hora para um lado ou pende uma hora para o outro. Na verdade, você não consegue equilibrar todas as coisas o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Então, esse é o segredo. Né? O segredo é não estressar, né? Não se equilibra. E aceitar. Aceitar, né? Então, pronto. Um sonho que ainda quer realizar. Já tem algum em vista ou nada no momento? Não, eu tenho alguns projetos que estão no forno ainda, que eu estou fazendo. Projetos sociais. E um projeto de uma franquia. Legal. Você quer criar uma franquia? Uma franquia. Então vai ter que estudar bastante para criar, que é um processo. Mas vai ter sucesso. Já que você cuida de processo e pessoas, aí agora é só botar no papel, que é outro processo, né? Rapaz, franquia não é brincadeira não, viu?
Mas vamos lá, desejo sucesso que as pessoas precisam, já sei do que é, mas vocês vão saber depois. Aonde você quer deixar sua marca? Brasil, outros países ou Brasil? Olha, Fátima, eu acho que o importante é trabalhar com pessoas. Né? Eu não tenho essa ambição se é aqui ou lá. Eu fazendo a diferença na vida delas me faz feliz. Não importa o lugar. Né? Legal. O crescimento é consequência de um trabalho bem feito. Então, fazendo bem feito aqui no Brasil pode ser consequência do reconhecimento lá fora. Mas você quer deixar sua marca lá fora também? Ou seu negócio aqui dentro tá bom? Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Ah, legal. Foi honesta, gostei. Nunca parei para pensar nisso. Legal. Mas você quer fazer a diferença, né? Quero fazer Na diferença vida na das vida pessoas. das pessoas, Isso de é alguma bom. forma. E qual a palavra define Mari? Nossa. Eu acho que força e resiliência. Legal. Deixei você dar duas, não tem problema. Mas são importantes. Para você, o mais importante é a caminhada ou a chegada e por quê? O processo. Porque no processo que você tem um aprendizado, que você aprende mais coisas. Como, por exemplo, eu tinha uma ideia de um projeto social. Quando eu comecei a fazer o projeto social, veio mais 2 ideias. Então, de um projeto saiu 3. Antes de eu finalizar, já veio mais 2 ideias. Então, o processo, eu acho que ele te ensina mais, ele te capacita mais e ele te amplia mais a visão do que a própria chegada. Legal. E para finalizarmos, olhe para a câmera, na verdade, olhe para mim como você achar melhor. Deixe uma dica para quem quer empreender. Que dica você deixa para quem quer empreender? Bom, primeiro tem que entender de pessoas, né? Sem pessoas você não faz negócio. E segundo, estudar. Você tem que estudar, né? O que você vai fazer, o que você quer fazer, aonde você vai fazer, que público que você quer atingir, qual que é o teu objetivo. Tem que colocar no papel, tem que traçar uma meta, tem que acompanhar. Não é simplesmente abrir uma porta e deixar que a vida leve. Você tem que ter um planejamento. Não é simplesmente sonhar, né, Nina? Não, coloca o teu sonho no papel e tem um planejamento. Tem Perfeito. ajuda de pessoas, faça conexões, estude, faça network, faça cursos. Tudo isso amplia a tua visão e a tua capacitação para gerir um negócio, ou para ampliar, ou para criar mais. Perfeito. Então, assim, muito bom tê-la aqui, né? A gente se conhecia, a gente se conheceu presencialmente lá no lançamento do livro da obra coletiva, que eu fui prestigiar as meninas da Bem-Sucedida. Você faz parte disso. Meus parabéns pelo livro, meus parabéns pelo trabalho, que Deus continue abençoando sua vida, Amém. sua família, seus negócios, seus novos projetos, que eu sei, vocês só vão saber depois, tá bom? Então, vocês que nos acompanharam, meu muito obrigada e fica a dica. Seja a mudança que você quer ver. Faça a diferença. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.